estejam todos bem. Nós vamos juntos aqui caminhar um pouquinho mais do nosso conteúdo e hoje nós vamos falar sobre as vozes verbais. Mas antes de nós falarmos diretamente sobre as vozes verbais, eu quero recapitular um pouquinho com você a respeito da estrutura básica da oração. Qual que é a estrutura básica da oração para poder compreender as vozes do verbo? Primeiramente, nós precisamos aprender a identificar bem o verbo. O verbo é essa palavra que determina, que denota uma ação realizada, sofrida, acontecida ou vivenciada pelo sujeito. Então, dentro dessa estrutura básica da oração que nós temos aqui, nós temos a presença do sujeito, do predicado e pode ter na estrutura da oração os elementos que são acessórios, que são não essenciais, mas que também podem complementar o sentido do texto, porém, a partir do conhecimento dessa estrutura básica, nós já podemos compreender bem as vozes do verbo. Qual que é a ideia aqui? É saber apontar qual é o sujeito da ação, quem é o sujeito ativo que realiza a ação naquela oração determinada e, a partir dessa correta identificação do sujeito, nós conseguimos identificar a voz do verbo. Nós temos um exemplo aqui, só para a gente recapitular. O menino leu o livro. A estrutura básica da oração é essa estrutura de sujeito e predicado. Nós temos uma oração quando o enunciado tem a presença do verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então, toda essa estrutura que é construída em torno do verbo é uma estrutura básica. Ela tem um sujeito, alguém que realiza aquela ação. A ação do verbo realizada pode sozinha denotar o predicado ou pode trazer um complemento, como é o caso dessa frase aqui, o menino leu o livro. Nessa oração nós temos um sujeito, que é o menino, leu o livro, que é o nosso predicado, onde o verbo é leu, e esse verbo é um verbo transitivo direto, porque quando nós dizemos que o menino leu o quê? Leu o livro. Eu tenho um complemento verbal, que é o objeto direto. Então, essa estrutura é uma estrutura básica completa, onde eu tenho sujeito, verbo e complemento. Essa oração está na ordem direta de construção da oração, porque o sujeito vem à frente, depois o verbo, depois o complemento. E para nossa compreensão das vozes verbais, nós precisamos identificar corretamente quem é esse sujeito que realizou a ação do verbo. Quem é o agente dessa oração? Quem é que realiza a ação verbal? O sujeito, ele realiza a ação ou ele sofre a ação do verbo? E é a partir disso aí que nós vamos conhecer as vozes verbais, tá bom? Então acompanha comigo aqui. Considerando então que nós conhecemos bem o sujeito da oração, sabemos como identificar corretamente o sujeito, o verbo, a ação que ele realiza, sabemos que o sujeito é o ser que pratica a ação verbal e nós vamos perceber aqui dois tipos de vozes verbais. A voz ativa e a voz passiva. Tudo isso tem a ver com o posicionamento do sujeito, como que o sujeito se coloca na oração. Na voz ativa, o sujeito é agente, ele pratica a ação do verbo. O que é um sujeito agente? O agente é aquele que realiza, é aquele que executa, ele é que pratica a ação verbal. Então guardem bem essa palavra aqui. Ativa, o sujeito é agente. O que é ser agente? Pratica a ação do verbo, ok? Daqui a pouco a gente fala do exemplo. A voz passiva, o sujeito é paciente. O que o paciente faz? O paciente sofre. Ele sofre a ação verbal. Então, guardem essa palavrinha aqui também, ó. Na voz passiva, o sujeito é paciente, tá bom? Fica bem facinho de você associar aí. Voz ativa, sujeito agente. Voz passiva, sujeito paciente. Na voz ativa, o sujeito realiza a ação, é ele que pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Ele é paciente, o paciente sofre a ação do verbo. Para isso, algumas coisas vão mudar na estrutura da oração. A forma de se dizer é a mesma informação, só que dita de outra maneira. Olha o exemplo. O menino leu o livro. Nós já fizemos esse exemplo aqui. Quem é o verbo? O verbo é leu. Quem leu o livro? O menino. Então, eu tenho um sujeito aqui
Esse sujeito praticou a ação de ler o livro? Sim, então ele é um sujeito agente. Ele realizou a ação de ler o livro. Por isso nós temos aqui a voz ativa, onde o meu sujeito executa a ação do verbo. No exemplo de baixo, eu tenho a mesma informação, só que dita de forma diferente. O livro foi lido pelo menino. Nós estamos dando a mesma informação. Porém, quem é o meu verbo aqui? Aqui eu não tenho um verbo, eu tenho uma locução verbal, que é foi lido. Esse é um detalhe importante na voz passiva. Então, eu tenho aqui a locução verbal, foi lido. Aí eu pergunto para a minha locução verbal, quem foi lido pelo menino? O livro. Então, agora, o livro é o meu sujeito. É ele que realiza? Não, é ele que sofre, que recebe a ação verbal. Então, perceba que aqui em cima o sujeito era o menino, aqui o sujeito é o livro. A diferença é que nesse exemplo de cima, o menino leu o livro, ele realizou a ação do verbo, e nesse exemplo de baixo, o livro foi lido pelo menino, ele recebeu a ação verbal, ok? Essa é basicamente a noção de vozes verbais, voz ativa e voz passiva. Nós vamos expandir esse conhecimento aí, mas a princípio é o que nós precisamos conhecer. Eu vou passar outros exemplos aí para você pensar comigo a respeito dessa recolocação do sujeito, dessa reorganização da frase, quando nós utilizamos as duas formas de comunicação, e vamos perceber daqui a pouquinho o que isso muda na nossa vida, o que isso muda no texto, na construção do texto, quando eu faço essa inversão da informação, mesmo sem mudar o sentido do texto, mas eu digo de maneira diferente, que efeito isso pode provocar, tá bom? Vamos lá então, observem esses exemplos aqui, para nós identificarmos se a oração está na voz ativa ou na voz passiva. Lembrando que na voz ativa, o sujeito é agente, ele realiza a ação verbal. E na voz passiva, o sujeito é paciente, ele sofre a ação do verbo, ok? Então vamos lá, identifique o sujeito na oração e diga se ele é ativo ou passivo, simples assim. O carro atropelou o tatu. Quem é o sujeito nessa oração? O meu verbo é atropelou. Quem atropelou o tatu? O carro. Então eu tenho aqui o carro é o meu sujeito. O carro é que realiza a ação de atropelar? Sim. Então esse sujeito é um sujeito agente, ele realiza a ação do verbo. Portanto, eu tenho aqui a voz ativa. Ok? Simples assim. O tatu foi atropelado pelo carro. Eu tenho a mesma informação, dita de outra maneira. O que eu tenho aqui? Verbo ou locução verbal? Tem uma locução verbal, são dois verbos juntos, determinando a mesma ação. Então, foi atropelado pelo carro. Quem foi atropelado pelo carro? O tatu. O tatu é o meu sujeito, que foi atropelado. O tatu realizou a ação de atropelar? Não, ele foi. Ele recebeu a ação, ele sofreu a ação. Quando ele sofre a ação, ele é paciente. E a minha voz do verbo vai ser voz passiva. Ok? Sujeito é paciente, recebe a ação verbal. Os porquinhos venceram o lobo mau. Quem é o verbo aqui nessa oração? A ação realizada é a de vencer. Quem venceram o lobo mau? Os porquinhos. Os porquinhos, então, é o meu sujeito. O sujeito é agente ou é paciente? Eles venceram ou sofreram a ação de serem vencidos? Ah, eles venceram. Então, se eles venceram, a voz é voz ativa, porque o sujeito realizou a ação de vencer, ok? Sujeito agente, eu tenho voz ativa. Último aqui, o lobo mau foi vencido pelos porquinhos. Quem é o meu verbo aqui? Locução verbal, foi vencido. Quem foi vencido pelos porquinhos? O lobo mau. Ok. O lobo mau foi vencido. Ele fez a ação de vencer? Não, ele recebeu a ação. Ele que foi vencido. Se o sujeito sofre a ação verbal, ele é agente ou ele é paciente? Quem que é o sofredor?
É o paciente. Paciente é voz ativa ou é voz passiva? É voz passiva. Tranquilo assim? Muito fácil de identificar, ok? Então, treinem isso aí. Nós vamos dar sequência aqui, aproveitando esses exemplos que estão aqui no quadro, para dar nome a um outro elemento que está presente dentro da oração. Nós temos na voz passiva o sujeito que recebe a ação verbal e nós temos a pessoa que realiza essa ação. Vamos recapitular aqui. Na voz ativa, o carro atropela o tatu. Então, o carro realiza a ação e o tatu foi atropelado, recebeu a ação, ok? Quando isso é invertido, o sujeito aqui, o tatu, recebeu a ação de ser atropelado, mas ele foi atropelado por quem? Quem que fez a ação de atropelar o tatu? Foi o carro. Esse elemento aqui dentro da voz passiva, ele recebe o nome dele é agente da passiva. Guarda esse nomezinho aí, ó. Porque se eu tenho alguém que recebeu aquela ação, eu tenho alguém que fez a ação verbal, que não é o sujeito da ação. O sujeito aqui na oração é quem recebeu a ação do verbo. E quem foi que fez essa ação do verbo? Foi o carro que atropelou o tatu, ok? Então, sempre que eu tenho a voz passiva, eu tenho uma locução verbal, eu tenho o sujeito sofredor e eu tenho um agente da passiva. Esse agente da passiva sempre vem acompanhado de preposição. Foi atropelado por quem? Pelo carro. Observe o outro exemplo aqui então. Os porquinhos venceram o lobo mau, voz ativa. O lobo mau foi vencido pelos porquinhos. Eu tenho a locução verbal foi vencido. O lobo mau, que é o meu sujeito sofredor, que recebeu a ação, foi vencido. E eu tenho quem realizou a ação de vencer o lobo. Quem é o meu agente da passiva aqui? Pelos porquinhos. Isso é o meu agente da passiva. Vou abreviar aqui para vocês, só para vocês relembrarem, ok? Então é só guardar esses detalhes. Na voz passiva, eu tenho sempre a locução verbal, eu tenho o sujeito que sofreu a ação e eu tenho o agente da passiva, que é quem realizou essa ação do verbo. O agente da passiva sempre vem acompanhado de preposição. Muito simples, né? Vamos fazer as atividades então, pra gente fixar esse conteúdo aí, ok?